Olá, sou Carlos Vasques e essa é a lição Objetivos da Análise de Pontos de Função. Nessa lição, apresentamos os objetivos da análise de pontos de função e do processo de medição, explicando os conceitos subjacentes necessários ao entendimento dos mesmos. Vamos começar com a declaração dos objetivos da técnica de análise de pontos de função. O objetivo da APF é medir o software pela quantificação de tarefas e serviços, ou seja, funcionalidades, fornecidas ao usuário, com base primariamente no seu desenho lógico. No que se refere ao processo de contagem, temos a seguinte declaração. Adicionalmente, o processo de contagem deve ser simples e consistente. Vamos agora explorar um pouco mais, além dessas declarações, em busca dos significados subjacentes, começando pelo primeiro e mais importante, funcionalidade. Qual o significado da palavra funcionalidade para quem aplica a análise de pontos de função? Ela representa um conjunto de tarefas e de serviços de processamento e de armazenamento dos dados do usuário. Como assim? Um exemplo que vamos utilizar é o do telefone celular, ou melhor, no software nele embarcado. O telefone celular tem para os seus usuários, entre outras funções, a função de guardar a agenda de contatos do seu usuário, permitir que se façam ligações a partir dele, permitir consultas às últimas ligações que foram recebidas ou não atendidas. A análise de pontos de função transforma esse conjunto de funções em um número e faz isso comparando com grandezas pré-definidas, padrões que foram estabelecidos quando da concepção da técnica. Daí, podemos dizer que o primeiro objetivo da análise de pontos de função seja medir a funcionalidade implementada em software que o usuário solicita e recebe. Observe que a declaração de objetivos da técnica estabelece que essa medição da funcionalidade do software seja primariamente baseada no seu desenho lógico. Portanto, o segundo objetivo da análise de pontos de função é que ela seja independente de tecnologia, ou seja, que ela permita medir o desenvolvimento e a manutenção do software de forma independente da implementação adotada para atender aos requisitos do usuário. Qual o significado da medição ser independente de tecnologia? Isso significa que uma mesma prática ou procedimento de negócio pode ter diferentes soluções técnicas, mas isso não vai ser relevante na medição. Não é importante se determinada solução foi desenvolvida na linguagem Java ou se foi desenvolvida em .NET. A apuração dos pontos de função é feita da mesma forma e deve produzir os mesmos resultados. O que significa o processo de contagem ser consistente na declaração de objetivos da análise de pontos de função? Isso quer dizer que o ponto de função deve ser uma medida consistente entre vários projetos e organizações. Não fosse isso, a APF não teria valor. Dois profissionais, analisando o mesmo projeto, devem obter sempre o mesmo resultado. A filosofia da análise de pontos de função se mantém a mesma desde o seu nascimento na década de 70. As melhorias que o IFPUG tem feito ao longo desse tempo são no sentido de tornar os conceitos e regras de medição cada vez mais claros para os seus usuários. Embora o processo de medição seja consistente, é muito comum se deparar com a situação de duas pessoas medindo o mesmo projeto e encontrando resultados distintos. Qual a explicação para isso? O motivo mais comum é a medição sendo feita de maneira incorreta. Muitos erram na medição por ferir um princípio básico da APF, que é seguir a visão do usuário. Geralmente, os profissionais que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento do projeto acabam medindo a implementação da solução e não os requisitos do usuário. Nesse caso, não se pode falar que o problema seja a análise de pontos de função, mas sim quem aplicou o método incorretamente. Outro motivo para divergências nas medições de um mesmo projeto por analistas distintos é a qualidade do insumo básico do processo de medição, os requisitos do usuário. A qualidade da medição é tão boa quanto a qualidade dos requisitos. Requisitos ambíguos, por exemplo, provocam entendimentos diferentes de acordo com a pessoa que os lê. Sendo assim, a medição estará sujeita a esse entendimento particular de cada um. Nesse caso, também o problema da divergência na medição não é da APF, mas dos requisitos de qualidade ruim. O processo de medição possui o efeito colateral benéfico de avaliar a qualidade dos requisitos do projeto.
Se os requisitos estiverem ambíguos ou incompletos, esses problemas irão aparecer durante a medição. Isso é ótimo, pois quanto mais cedo se detectam os problemas de requisitos, menor o custo para corrigi-los. Tendo explorado os significados de funcionalidade, independente de tecnologia e consistente, resta discutir o último dos conceitos-chave nessa declaração de objetivos: o processo de medição ser simples. O processo de medição ele deve ser simples, uma vez que é um processo manual realizado por um analista. Esse esforço adicional deve ser o menor possível para que eu não onere demais o projeto. Em termos práticos, o ideal é que esse esforço adicional para as medições não seja superior a 2% do esforço ou o custo total do projeto. Ainda que a medição represente um ônus no esforço do projeto, o objetivo é que esta medição possa gerar benefícios à organização superiores a esse ônus. Por exemplo, permitindo estimativas de custo mais precisas, geração de indicadores do processo de desenvolvimento e instrumentos para gerenciamento do escopo. Eu quero agora convidá-lo a realizar os exercícios de fixação sobre os assuntos aqui discutidos e colocar a nossa equipe de especialistas ao seu dispor para esclarecer suas dúvidas no fórum de discussão do curso. Muito obrigado.